namoro na terceira idade? Para isso, a gente recebe aqui em nossos estúdios o nosso doutor geriatra, doutor José Roberto de Almeida, e a sexóloga Liliana Nunes. Vamos falar sobre namoro na terceira idade. Tudo bom, gente? Um prazer recebê-los aqui, viu? Boa tarde, doutor. Já vi-lo semana passada. Oi, querida. Tudo bem? Que bom recebê-los aqui. Obrigada. Bom, vamos começar a falar sobre isso. Se você tem alguma dúvida, você pode mandar o WhatsApp pra gente ou então ligar no telefone aqui da produção do nosso Vitrine Revista e tirar a sua dúvida. 3315-1390 é o nosso telefone. Liga e faça a sua pergunta. Gente, namoro da terceira idade sempre existiu, existe e continua existindo? A namoro é importante desde que seja bom. Desde que seja bom, né? Porque às vezes o namoro, ele tem a caracterização de tenho alguém, mas não necessariamente estou feliz com esse alguém, né? Então, tanto na primeira, segunda ou terceira idade, ele é muito importante, independente da idade, desde que seja bom. Doutor, em relação ao namoro na terceira idade, a partir de que idade que a gente caracteriza, já estou na terceira idade? Esse é um número simbólico, na verdade, para a Organização Mundial de Saúde, que determinou isso. Então, países em desenvolvimento, como o Brasil, 60 anos, e países desenvolvidos, 65. Então, na verdade, é só porque a expectativa de vida lá é maior e nós estamos encostando lá. Então, dentro dessa questão, não, começar a namorar com 65, 55 ou 85, tá tudo certo. Tá certo. Quando a gente fala de namoro na terceira idade, a gente está pensando também naquele momento mais apimentado, né? Na intimidade mesmo, propriamente dita, porque isso existe, a gente não tem que se enganar. Também, existe diferença do ato sexual para a segunda idade, para os mais jovens e para o pessoal da terceira idade? Sim ou não e por quê? Nos dois. Vamos lá, pode começar, doutor. O que vai mudando, na verdade, com o homem, né, é a questão do estímulo. Tá. Então, aquela questão de mais jovem, na primeira idade, né? Tô brincando. Quando um adolescente, com estímulo mais visual, isso vai mudando com a idade e assim como as mulheres precisam de mais estímulo não visual, mas de toque, de carinho, o homem, com o passar da idade, vai se aproximando muito dessa questão. Então, a gente perde muito o estímulo visual. E aí muda essa característica. Então, física e quimicamente existe diferença? Sim, existe. Na verdade, o sexo em si, ele perde um pouco a intensidade, aquela velocidade, e ele passa a ter mais qualidade e mais delicadeza, né? E é o que o doutor disse, assim, o estímulo de um menino, de um rapaz aos 20, 25, ele depende do que ele vê e muito mais da cabeça dele. Né? Porque a criatividade e a curiosidade nessa idade são extremamente intensas, né? Já um homem na terceira idade, tudo que ele tinha que viver, ele já viveu em termos de fantasias e de tudo. E é claro que ele pode querer viver mais. Só que ele tem o pé muito mais fincado na realidade do que um menino dos 20 e 25, né? Que tem muito mais estímulo externo do que a vida dele propriamente dita, né? Já a mulher também, ao contrário do que muita gente pensa, que a mulher na menopausa ela perde totalmente o desejo e a vontade e até a capacidade de ter orgasmo, por exemplo, isso tudo é um mito. É mito? É mito. Eu ia fazer essa pergunta. Porque se a mulher pode ter orgasmo na terceira idade. Pode. Existe toda a questão hormonal de reposição, que o doutor pode explicar melhor do que eu. Mas a mulher, emocionalmente, ela está sempre aberta a ter momentos de carinho e de intimidade. E ela pode, sim, chegar ao orgasmo sem o menor problema. Na menopausa, essa reposição hormonal que a gente fala tanto é importante para uma boa qualidade do sexo? A reposição hormonal hoje a gente está tomando um pouquinho mais de cuidado, né? Porque ela tem alguns riscos. Então, a gente deixa a reposição hormonal para muito sintomatologia, né? Porque a questão hormonal muda a secura vaginal. Principalmente isso, que aí dificulta né? o ato sexual nessa faixa etária. Para obter essa lubrificação vaginal, nós temos cremes vaginais e tem hormônios tópicos que melhoram isso. Se a mulher tem muitos sintomas da menopausa, aqueles fogachos, aqueles calorões, né, muita irritabilidade, muita insônia, aí é muito bem-vinda a reposição hormonal para melhorar esta qualidade de vida, porque esses sintomas atrapalham muito a vida. Sabendo que a gente tem que pesar muito na balança os riscos e benefícios, porque a reposição
hormonal, nós sabemos que aumenta o risco de acidente vascular cerebral, aumenta o risco de câncer, então aumenta o risco de trombose. Então hoje a gente não repõe tanto hormônio quanto antes. Mas eu acho que isso mudou um pouquinho, inclusive que antes as mulheres usavam muito mais essa coisa. Eu tô na menopausa, eu tô na menopausa. Hoje, como a gente não repõe muito mais tanto hormônio, eu acho que essa questão melhorou, né? Porque a gente vê que elas são menos sintomáticas hoje do que no passado. E acho que na questão sexual também. Também. E mais exigentes também, né? Muito mais cada vez mais. A gente tá cada vez mais exigente Isso também. Bom. Então, assim, o homem, como ele perde o estímulo, né? A mulher, ela tem que ter mais criatividade também, porque ela também tem que ser parceira e colaborar. Mas daí o cara tem que dar o retorno também, ele tem que pagar a conta, porque senão... Tá certa, tá certo. Os homens também estão mais exigentes, doutor? Nós sempre fomos exigentes. Olha só! Vai sair porrada aqui hoje. É verdade que os idosos, as pessoas da terceira... Eu não gosto de falar idoso, porque às vezes a pessoa tem uma certa idade, mas não é idoso. Eu vejo a minha mãe. Minha mãe tem 70 anos. Você olha pra ela, você não dá 60. E super ativa, e super bonitona, mas sacudida, né? Então eu falo assim, ela não é idosa, que é muito mais o estado de espírito. Mas o que eu quero saber, as pessoas da terceira idade, elas estão realmente ficando cada vez mais ativas em relação ao sexo? Eu acho que hoje em dia nós conseguimos proporcionar, manter essa atividade sexual, principalmente para a questão do homem, por muito mais anos, né? Essa questão mudou com o advento de algumas remedicações para disfunção erétil. Então, muitos casais, né, muitos idosos não tinham atividade sexual por a questão do homem, porque o homem não conseguia mais proporcionar para ele uma ereção e nem essa relação com a parceira. E isso mudou depois do advento dos remédios para disfunção erétil. Azulzinho. Tem o azulzinho, tem o branquinho, tem várias outras cores. Eu não queria que a gente estigmatizasse essa questão do azulzinho, que eu acho que ele é conhecido, né? Porque nós temos várias outras medicações no mercado que não é azulzinho, tem medicações com duração muito maior até que o azulzinho, tá certo? Tem várias medicações hoje no mercado, mas é importante que, para a gente ter uma ideia, essa medicação foi Prêmio Nobel de Medicina, né? Porque ela revolucionou a questão da sexualidade nessa faixa etária, porque ela proporcionou, como eu já comentei, né, a ereção novamente para quem nem lembrava que isso existia. Algumas mulheres, dependendo da qualidade do sexo que elas tinham antes do advento do azulzinho, acharam ótimo. Outras pediram, pelo amor de Deus, para sair correndo, porque o que acontece? As mulheres, dependendo da qualidade do sexo, à medida que a idade vai chegando, ela prefere se afastar e se esquivar de ter atividade sexual, porque não era uma atividade prazerosa para ela. Perfeito. Porque caía no mito de que só o homem podia ter prazer e ela não, né? E hoje a gente está falando da exigência da mulher, né? E que eu falei que o homem tem que pagar a conta no sentido assim, a mulher tem que atingir o orgasmo também. Não necessariamente juntos, não necessariamente antes dele, enfim, não interessa. Mas a plenitude da atividade sexual mesmo, ela tem que ser recíproco. E aí não importa a idade, né? Não importa a idade, não importa a idade. E a saúde da genitália, tanto masculina quanto feminina, com a atividade sexual, obviamente, responsável, saudável, com todos os cuidados, é muito importante você manter a vagina lubrificada. Quanto mais atividade sexual você tem, menos problema com lubrificação vaginal você tem. Desde que você goste daquilo. Sempre eu tô dizendo na questão do saudável e do desejo também. Sim. O sexo, quando ele é obrigatório, ele deixa de ter prazer. Aí esquece. Eu tô falando do sexo pra prazer. Nossa, já tem milhares de perguntas aqui na minha cabeça. Deixa eu tentar colocar tudo em ordem. E tem telespectadora ligando também, fazendo pergunta. Você tá falando essa questão do sexo por prazer e tudo mais. A telespectadora ligou, ela não quis se identificar. Ela falou que desde que ela conhece o marido dela, né, eles têm relação, cada vez menos, porque ela não sente prazer. Não foi bom porque foi frio. Existe alguma solução, alguma forma dela tentar reverter isso? Existe. A primeira coisa é a intimidade entre o casal, ela tem que superar a questão do estar nu na frente do outro. Tem muita gente que acha que ter intimidade é simplesmente ficar à vontade quando está nu na frente um do outro. E a intimidade, ela vai muito além disso.
primeiramente, quando você precisa conversar e negociar uma situação dessa. Ou seja, meu bem, eu não tenho sentido prazer como você sente. Ou então eu sinto que tem alguma coisa em mim que eu não consigo me entregar totalmente. Precisa ter esse diálogo, né? Agora, eu não consigo, eu tenho vergonha, ele é muito secão, ele é muito machista, ele é muito isso, muito aquilo. Então, tenta você conhecer o seu próprio corpo, como ele funciona, e à medida que o ato sexual vai acontecendo, você vai tentando mostrar para ele como é que você gosta. Porque como é que você pode saber se você gosta, do que você gosta, se você mesmo não conhece seu corpo? Então, é o toque mesmo na genitália, é o que a gente chama aí de masturbação. Ela precisa se tocar. Eu morro de vergonha, meu Deus do céu, nananana. Não precisa ir de uma vez. Conheça seu corpo. Você não passa creme no corpo? Né? No banho, você não vai fazer a sua higiene íntima? Toque com mais delicadeza, toque sem pressa e perceba as respostas que o seu organismo dá à medida que ele recebe esse toque. Essa é um bom início, né? Sim, uma boa forma. Uma forma de começar. Claro. A gente citou aqui, no meio da nossa conversa, que é tanta informação, é tanta pergunta, muita gente ligando, fazendo pergunta, sobre a questão da saúde em relação à relação sexual, né? E tudo mais, a importância disso. O senhor me fala se isso é um mito ou se é uma verdade, tá, doutor? Para o homem, a importância do ato sexual, ele pode prevenir algumas doenças, como o câncer de próstata, sim ou não? Na verdade, ele previne morte precoce, inclusive. Quanto mais atividade sexual, é um dos determinantes de longevidade. Então, vale a pena. Moçada. Tá certo? Então, a atividade sexual já tem uma vantagem por causa disso. Mas preciso ter uma saúde global para poder, inclusive, ter uma boa Se não atividade infarta sexual. lá na hora, né? Exatamente. Daí o negócio vai matar, não vai aí salvar. vai dar dor de Aproveitar cabeça. o gancho, desmistificar que Tá. foi o mito que aconteceu Tá. com a medicação de disfunção erétil, Tá. que mata do coração. Isso é uma inverdade. Tá. Esse remédio, inclusive, ele é um vasodilatador. Ele não mata ninguém do coração. O problema é que alguns não faziam atividade física e sexual, muito menos, há muito tempo, e se animaram com esta medicação porque ela proporcionou uma ereção. E tiveram óbitos, né, um infarto durante o ato sexual, que o gasto energético é proporcional a uma atividade física, é considerado uma atividade física. Gente. Então não foi o remédio, foi a falta de atividade Foi física. sedentarismo, né? Exatamente. Então vamos desmistificar. Acho importante esse E a momento. questão do câncer de próstata? Tem alguma coisa a ver com a relação sexual? Na verdade, o câncer não está diretamente relacionado a um fator determinante, Tá. né? Ele tem vários outros fatores, inclusive ele genético. Tá. Então, isso a gente precisa estudar, avaliar bem o indivíduo com a história dele para determinar isso. Então, é muito simplista a gente dizer que a atividade Generalizar, sexual, né? a atividade sexual alteraria ou não a questão do câncer de próstata. Mas, no geral, o que faz bem para a saúde, faz. Então, isso a gente já sabe. E não tem proibição nem, né? Tem Não contraindicação, Não tem é. contraindicação, precisamos desmistificar. E está aumentando realmente, como você colocou, a atividade sexual na terceira idade. Claro, e só interessante. complementando também, quando o azulzinho ele foi lançado, também teve, talvez a estatística você sabe informar melhor. O índice de HIV nas mulheres da terceira idade aumentou. Por quê? Porque os velhinhos, né, os idosinhos saíram todos animadinhos. E tiveram atividade sexual fora de casa, sem a devida prevenção. E daí, quando voltavam para casa, tinham que dar uma passeadinha, né, com a patroa, porque não dá para deixar a patroa a pé. E aí acabavam trazendo doenças de fora para dentro de casa. Então, essa foi assim, como se diz, né, despe um santo para vestir o outro. Então, assim, existe essa recomendação, sempre o uso de preservativo. Aumentou e aumentou muito. Aumentou muito o HIV na terceira idade. Doutor, queria agradecer que o senhor veio. Muito obrigada. Eu sei que o senhor também tem horário. O doutor vem super correndo aqui, sai correndo. Se o senhor puder ficar, continua, porque a Liliana vai ficar. Sim. A gente vai continuar conversando aqui, tá bom? Tá Vou ter que ir pro chovendo consultório. de ligação. Não, mas eu agradeço. Obrigada, viu, doutor? Obrigada mesmo. Depois a gente continua conversando com a nossa sexóloga que tá aqui, tá bom? Doutor, bom, a gente está falando de amor na terceira idade. Agora, uma coisa muito importante a gente dizer: o amor não tem hora para acontecer, tem? Não, ele não tem idade. Aliás, há quem diga que a gente encontra vários amores ao longo da vida, né? Porque a gente tem a ideia de achar que você tem uma alma gêmea, essa única pessoa é aquela que foi desenhada, foi pré-determinada, enfim, para você e você para ela, e que em algum momento vocês vão se encontrar e dali vocês vão continuar para sempre juntos, né? Esse para sempre juntos é uma construção. Sim.
né? Se não fosse, não teriam tantos descasamentos e desuniões por aí, né? Porque existe também a manutenção. E dentro dessa manutenção e dessas perdas que a gente passa ao longo da vida, a gente aprende com esses casamentos, esses relacionamentos que porventura terminam. Não vamos dizer que não dá certo, mas os casamentos e os relacionamentos, alguns são rompidos e aquilo traz para você um aprendizado e você tá pronta para próximos relacionamentos. Então, às vezes, as suas almas gêmeas vão passando por você e vão deixando ensinamentos, vão deixando aprendizado, e você também leva para aquela pessoa que passa algum aprendizado, né? E essas almas gêmeas, até que chega um momento que você encontra aquela que conecta com você de uma tal forma. Uns têm a sorte, ou enfim, de encontrar antes, outros mais tarde, né? E então, assim, não existe dar, por exemplo, eu já tô com 40 e eu já casei 2 vezes, então agora eu acho que eu não vou mais encontrar a pessoa certa para mim. Por quê? Não tem idade. Por quê? Não tem idade. Muitas vezes quando você menos espera, na fila do supermercado, num posto de gasolina, em alguma coisa na estrada que teu carro encosta, enfim, qualquer situação bobinha, né? Você acaba conhecendo uma pessoa e aquilo acende de novo a todos aqueles sintomas que a gente sempre fala, ai, de novo aquilo, não é possível, mas é bom demais. Paixão de adolescente. Borboleta no estômago, coração palpitando, palavras que somem, você não sabe falar, você vai encontrar pessoas, tropeça, sabe aquelas coisas que você fica totalmente, você faz todo um ensaio, de repente quando você faz tudo errado, tudo que você ensaiou não adiantou de nada. Isso pode acontecer a qualquer idade. Pode a qualquer idade. Que gostoso, gente. Como é bom, né, a gente amar, como é bom a gente saber de histórias assim. Seguinte, vamos continuar falando então? A gente tá falando de amor, a gente tá falando de terceira idade e a gente tá falando também de sentimento, né? Às vezes a pessoa acha que ela não pode mais se apaixonar e você já falou várias vezes, repetiu várias vezes, não tem idade para o amor acontecer. E a gente vê alguns casos que a gente fica, nossa, olha, a pessoa ficou viúva às vezes, tá lá, velhinha, às vezes vai até para asilo, para casa de repouso, e encontra uma pessoa lá. Não tem casos assim? Tem casos assim. Quando você acha que já está tudo perdido, tudo acabado, é só esperar a morte chegar e buscar. Não existe isso, imagina, né? Enquanto você está vivo, você está vivo. E é bom que você valorize essa vida e olhe para as coisas que a vida vai te colocando enquanto você pode desfrutar, né? Isso é que é importante. Você tem que estar sempre muito seguro quando você está sozinho, né? Aquela coisa, o mais difícil é você se bastar, porque a gente tende a achar que a nossa felicidade só vai estar completa quando uma outra pessoa chegar. E isso não existe, não está correto, né? Olha a Rúbia no WhatsApp, com o maridão? Olha só! Que linda! Aí sim! Rúbia Mortari, te amo, minha eterna namorada. Ô, Júnior, é isso aí. Que Rubinha. delícia. Olha a Ellen Melo com o Hugo. Ellen, que gatona. A Ellen, assistente de produção do Guest, tá afastada por causa de filhos, vários filhos. Olha só, tem mais. Quem que são esses? Meu namorado, Alex, amo você. Quem foi que mandou? Qual que é o nome dela? Tem nome? Não tem. Olha que casal mais lindo, gente. Olha que gostoso. Você sabe que eu espero que eu seja daquelas pessoas da terceira idade que vai pro forró. Eu também vou ser animada. Eu vou ser daquele tipo. Nós vamos se encontrar, então. Fechou. Nossa, fechou. Também gente, vou estar lá com você. Obrigada, viu? Foi um prazer recebê-la aqui. Feliz Dia dos Namorados. Feliz Dia dos Namorados.